Pessoal, aqui no exercício 2, eu vou ler primeiro o enunciado com vocês e comentar. A gente pode fazer de duas formas esse exercício, tá bom? No caso, o que ele está pedindo? Ele traz para a gente que o custo em reais para a produção de tantas unidades de um produto é dado pela função de custo é igual x ao quadrado menos 30x mais 900. Ele quer então que a gente calcule o custo mínimo. No caso, quando a gente fala de valor mínimo, valor máximo, isso tudo vai estar diretamente ligado ao vértice, né, da parábola. No caso, a gente vai saber que pelo A ser positivo, a gente vai ter uma parábola voltada para cima, que no caso, então, a gente vai ter o custo mínimo. Se ela fosse negativa, a parábola estava para baixo, ia ser custo máximo em vez do mínimo, tá bom? E aí, na questão das fórmulas da parábola, a gente tem tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Qual que são a diferença dos dois? Quando a gente calcula pela fórmula do x, a gente acha a quantidade mínima ou máxima, dependendo então do valor de A, se for positivo ou negativo. E aí, a partir da quantidade mínima ou máxima, a gente consegue achar o custo mínimo ou máximo. Já se a gente usasse o y do vértice, a gente acha apenas o valor mínimo do custo, ou o valor máximo, tá bom? No caso, eu vou mostrar aqui para vocês, tanto da primeira quanto da segunda forma, e a gente comprova essa minha afirmação até agora, tá? Se a gente pegasse, então, a fórmula do x do vértice, a gente vai ter que o x seria menos b dividido por 2 vezes o a. O b, ele é 30, então vai ficar menos 30. No caso, então, seria 30 positivo. E dividido por 2 vezes o a vale 1, então seria 30 sobre 2. No caso, então, a gente vai ter 15, que esse 15 então, é a quantidade mínima, no caso do exercício, ou máxima, se aqui fosse negativo. E aí a gente coloca, então, essa quantidade dentro da nossa função, que a gente já tem, então, que o valor de x seria 15 e apenas substitui. Então, x ao quadrado seria 15 ao quadrado, que daria 225. Menos 30 vezes x seria menos 30 vezes 15, que seria 450, mais 900. E aí, a partir disso, a gente faz a soma, a gente chega, então, aqui com um custo, uma quantidade, perdão, mínima de 15 unidades, a gente tem um custo mínimo de R$ 675. Ou a gente, então, usa a fórmula do y do vértice, que a gente só vai achar diretamente o custo, e a única diferença é que, em vez de a gente achar a quantidade, a gente vai primeiro ter que calcular o delta, tá? Porque aí a fórmula já traz aqui, que é menos delta sobre 4 vezes A. Como o exercício trouxe para a gente os valores de A, B e C, já bonitinhos, a gente só substitui na fórmula do vértice, né, que é b ao quadrado, no caso, menos 30 ao quadrado, menos 4a vezes c, que seria menos 4 vezes 1 vezes 900. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente seria que menos 30 ao quadrado seria 900, né, porque menos com menos dá o valor positivo. E o menos 4 vezes 900 seria menos 3.600. Fazendo então a conta, a gente chega que o delta ele vai ser negativo, mas não tem problema, porque na fórmula é menos delta. Então, a gente tem que menos 2.700 aplicado no menos delta seria, então, 2.700 dividido por 4A. O A é 1, então, 2.700 dividido por 4, a gente vai ter que o nosso valor mínimo seria de R$ 675. Tá? Então, vocês têm essas duas formas de fazer o exercício. No caso, uma, a gente vai achar a primeira quantidade, depois o custo, ou a outra que a gente acha o delta, e a partir disso a gente já fala qual que é o custo. Beleza? É isso.